mas ouço o vereador André Regis. Vereador Osmar Ricardo, agradeço inclusive a menção ao elogio ao nosso trabalho. Isso demonstra inclusive grandeza, já que nós frequentemente estamos em lados opostos, mas eu acredito que, e como Vossa Excelência também acredita, este é um tema suprapartidário. É um tema que atinge a todos, indistintamente. Não importa a origem, não importa o gênero, não importa a cor da pele, todos serão alcançados pela falta de uma educação de qualidade na cidade do Recife. O que Vossa Excelência traz à tribuna é de extrema gravidade. Eu aqui aproveito, inclusive, para fazer a devida comunicação pública, como já fizemos desta tribuna, que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer cidadão poderá entrar no nosso site www.raioxdasescolas.com.br e verificar a situação da rede, inclusive verificando as condições da escola que Vossa Excelência traz como denúncia ao seu abandono na manhã de hoje. O fato é que nós temos que rever todo o sistema, todo o modelo. O modelo educacional no Recife, ele fracassou. E ele fracassou não em decorrência desta gestão, ou da gestão anterior, ou da gestão que foi anterior à anterior. Ele fracassou porque ele está estruturado em bases equivocadas. Ele não é capaz de educar a criança de forma adequada. Nossas crianças estão indo para as escolas, estão saindo no 9º ano sem saber ler, sem saber interpretar o que leem, ou seja, um alto grau de analfabetismo funcional na rede. Isso é trágico. Apenas, vereador Eurico Freire, apenas 24% de todas as nossas crianças que chegam ao 9º ano têm o conhecimento esperado na sua língua materna, ou seja, o português. 24%. Isso significa que de cada 100 crianças, apenas 24 saberão ler e interpretar um texto. Elas serão entregues ao ensino médio e no ensino médio não terão condições de acompanhar. A evasão é o caminho. Por isso, inclusive, que no entorno das escolas municipais, nós percebemos a presença frequente de jovens em idade escolar que estão passando o dia na desocupação, perdendo a sua infância, juventude e perdendo essencialmente o seu futuro. Essas crianças não terão as mesmas condições de trabalho, porque a cada ano há uma maior exigência de ferramentas de abstração. Eu falei da língua portuguesa, 24%. Na matemática, apenas 14%. Esta é uma rede, portanto, violadora aos direitos humanos, porque ela sonega dessas crianças o direito a aprender. Quando a gente percebe que o problema ele é estrutural, não é falta de recursos, não são os recursos faltando, porque nós destinamos quase 900 milhões de reais por ano nesta rede, vereador Osmar Ricardo. É o custo de 2 vias mangues por ano. 2 por ano nós entregamos a uma rede municipal de educação para educar aproximadamente 90 mil crianças, ou 70 mil crianças, e educar também os 20 mil de adultos que estão e que não estão na escola porque estão no programa de alfabetização para adultos. Isto é trágico. É preciso que a gente pare para rever o sistema. Como é possível uma criança custar mais de 900 reais por mês, vereador Jairo Brito, professor Jairo Brito, mais de 900 reais por mês aos cofres públicos, ir para a escola e não aprender? Sofrer com o calor intenso, sofrer com a falta de iluminação. A gestão geral do Júlio, ela fracassou na educação. Fracassou porque não foi capaz de atingir o que nós aí da tribuna desafiamos logo no início do mandato. Colocamos como meta que deveria ter sido atingida, já que Geraldo Júlio prometeu durante a campanha
que chegaria a atingir metas ousadas para o IDEB. A sua gestão é entregue ao próximo prefeito, espero que não seja ele próprio, com o IDEB inferior à média nacional. Isto é uma tragédia, considerando que nós temos a 5ª pior capital do Brasil em termos de educação. Não dá para suportar mais tanto tempo, e acredito que essas casas alugadas, essas casas que não são casas, não são escolas, elas precisam ser fechadas. A gente precisa ter um amplo programa de criação de novas escolas. E aí também eu tenho que fazer a menção à gestão atual, que ele, no primeiro momento em que foi abrir uma escola em casa alugada, nós protestamos, nós denunciamos, e essa não passou a ser a prática da atual gestão. Mas esse tema é um tema suprapartidário. Parabenizo Vossa Excelência por ter trazido à tribuna, nesta manhã, tema de tal relevância. Sem educação não há futuro. E este é o momento adequado para a população discutir educação, independentemente da coloração partidária. Se com a sua gravata vermelha ou se a gravata verde do Eurico Freire, este é o momento em que todos nós devemos lutar por uma educação que dê decência, que dê prosperidade para a nossa cidade a partir da educação. Uma criança educada será um adulto que vai trabalhar, vai pagar impostos, vai contribuir para a sociedade. Uma criança que não for educada, ela vai entrar na idade adulta dependendo da assistência do Estado, dependendo de uma bolsa. Não porque ela não era capaz quando criança, mas sim porque ela foi vítima de um sistema opressor, um sistema violador de direitos humanos. Muito obrigado pela parte e desculpe ter excedido até meu tempo regimental. Vereador André Regis, incorporo sua parte, entendendo que a educação é prioridade para qualquer município, para qualquer gestor, né? Porque são as crianças educadas que vão elevar nossa cidade, nosso estado. Mas ouço o professor Jário Brito. Vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência traz um tema de grande relevância para o Brasil, para os estados, para os municípios, para nosso país. Veja, você, para estudar a educação, para avaliar a educação, você tem que avaliar no contexto federal, estadual e municipal. Foi dito aqui pelo vereador André Regis que a média do Brasil não está sendo um valor em que o município do Recife não vem alcançando. Mas Vossa Excelência tem que analisar que nesses últimos 12 anos, governo nenhum na história do Brasil, independente aqui de questão política, fez tanto projeto para a educação como o governo dos partidos dos trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos. No âmbito nacional, nós fizemos 250 instituições federais de ensino, antigas escolas técnicas. Nós fizemos 28 universidades federais. Levamos o ensino aonde não tinha nos interiores. Vários programas, como o FIES, como o ProUni, como o Pronatec. O Brasil Sem Fronteiras, que agora no governo de Temer, o governo golpista, está se acabando e está se cortando. Eu vou concluir, presidente. Está se cortando até valores substanciais para o orçamento da educação. Eu fico pensando, como é que esses governos usam metodologias políticas para a educação equivocadas. Foi dito aqui pelo vereador André Regis que fracassou os governos anteriores da educação. É um equívoco. O governo do PT, ele trouxe o aluno que não tinha acesso à escola, que morava lá no bairro, lá nos Alagados, para a escola. Daí
a quantidade de escolas que foram alugadas nas regiões de pobreza, como Casa Amarela, como Coque, Sítio das Palmeiras, onde eu moro, aqui em Santa Amaro, onde Vossa Excelência tem base. Isso trouxe o aluno pobre para a escola. E o aluno não podia ficar fora de aula. Não podia. E a nossa metodologia, ela trouxe o aluno para a sala de aula. E mais. Nós demos fardamento no primeiro dia de aula. Os alunos antigamente, nos governos passados, aí sim, o aluno tinha 2 irmãos, tinha que estudar em turnos diferentes. Por quê? Porque só tinha um fardamento. E o da manhã tinha que ser usado para o de à tarde trocar e vir. Primeiro dia de aula, nas gestões nossas, todo aluno recebia o kit e ia estudar. Evidentemente que o vereador André Regis tem razão. Esse modelo era para ser aperfeiçoado e mudado também. Mas você não pode pegar uma educação, um processo e tirá-lo todinho. Como quis fazer, viu, André? Seu governador lá em São Paulo, do PSDB, Alckmin, quando quis fechar as escolas e os alunos foram para as ruas, ocuparam as escolas públicas estaduais, porque os alunos iam ficar sem aula. O modelo ia ficar elitizado, ia ficar centralizado, os alunos teriam que sair de longe para uma escola de qualidade, mas como teria passagem? É que podia, lanche. E esse modelo foi equivocado, reconhecido pelo governador e retirou a metodologia de acabar com as escolas e continuou. Agora aperfeiçoar precisa, André, você tem razão. Precisa valorizar o professor, precisa valorizar o técnico de apoio educacional, precisa melhorar o ambiente das escolas, climatizar, como Vossa Excelência tem um trabalho muito bem aqui. Precisa avaliar, dar condição para o professor, a forma de capacitação, para ele dar condição para que o aluno melhore. Saia dos 20 e poucos %, como Vossa Excelência colocou, de êxito na matéria português. Agora, o governo do PSB não avançou nisso. Não avançou. Foi o CEMES que nós deixamos, o projeto foi feito. E só. Algumas escolas, e só. Portanto, vereador André Regis, esse modelo educacional é um modelo que precisa ser aperfeiçoado. Mas nós não podemos deixar o aluno lá da escola pobre, lá do bairro pobre, sem ter acesso à aula numa escola perto da casa deles. Evidentemente que sim, tem que cortar verbas de publicidade, cortar verbas que não conduz com a melhoria da educação no Recife, e nem para nada, e investir sim nessa escola, comprando terreno, criando escolas, fazendo CEMES de qualidade, mas lá onde o aluno mora, lá no bairro pobre, para poder eles terem acesso e ter um ensino de qualidade, para poder desenvolver um trabalho futuro e ter o acesso ao mercado de trabalho. Eu lamento profundamente que o vereador Jairo Brito continue com a mesma linha de defesa de um sistema que fracassou. Quando eu digo que o sistema fracassou e que é preciso que a gente tenha a grandeza, inclusive para ir além de questões partidárias, é porque o sistema é incapaz de educar, vereador Jairo Brito. Esse sistema, ele entrou em colapso. Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a prefeitura, a rede tinha 95 mil crianças no fundamental. Hoje a rede tem 65 mil crianças. 30 mil crianças saíram da rede. A pergunta é, por quê? Houve uma alteração na taxa de natalidade significativa para que a rede fosse reduzida em 1/3? Não.
O fato é que a rede, ela afastou as crianças da escola pública. O pai que pôde retirou a sua criança. A rede privada do Recife é a maior rede privada das capitais brasileiras. E é a maior porque a rede pública não é capaz de educar. Isso é trágico. Vossa Excelência, quando defende este modelo fracassado de abertura de casas, que não são escolas, para aceitarem crianças, essas casas abertas, elas são espaços violadores de direitos humanos. Não há como brincar, não há como aprender no calor intenso, na falta de luminosidade, na falta de espaço. Isso é opressão. Nós temos uma rede que não consegue atingir nenhum tipo de padrão aceitável do ponto de vista da sua utilização racional dos seus recursos. Nós temos 65 mil alunos do fundamental e mais os 20 do ensino à noite, para os que não aprenderam a ler, os adultos, para 320 unidades. Não há escala, vereador Jairo Brito. Por isso que não há educação física nesta rede. Não há educação física. Nós estamos em tempo de Olimpíadas e nós não podemos esperar que desta rede do Recife surja, vereador Davi Muniz, um único atleta, porque a prefeitura, de um orçamento de quase R$1 bilhão, destina R$6 mil por ano para comprar material esportivo. Isso significa que não há esportes. Como é que se pode conceber uma escola que é desprovida de aula de educação física ou de esportes? Esse sistema fracassou, esse sistema precisa ser revisto, independentemente de ser Geraldo Júlio, João Paulo, Daniel Coelho, Carlos Augusto, Priscila Krause, qualquer outro candidato a prefeito que chegar no 1º de janeiro de 2017, deverá ter uma nova postura. E é possível fazer. Sobral, há 10 anos, tinha o mesmo desempenho do Recife. 4,1 no fundamental. Sobral hoje, a média, vereadora Isabela de Roldão, é 8. Média 8. As crianças em Sobral, em condições, inclusive, adversas, em decorrência de menos investimento na educação de Sobral, aprendem e é um modelo de sucesso. Nós podemos seguir essa linha, não é preciso nem ir muito longe. Eu acredito que este é o caminho e lamento que o vereador Jairo Brito, ele venha fazer a defesa do indefensável. É preciso que a gente reveja urgentemente a forma como a gente trata as crianças. Muito obrigado.